Fala galera, beleza? Bom dia. Passando aqui para apresentar um projetinho que eu fiz em WebDev. Olha só que legal. Eu criei esse game dentro do WebDev usando componentes nativos. Logicamente aqui a gente tem uma ou duas linhas de CSS externo, mas basicamente para vocês entenderem que eu apertando aqui, ó, qualquer tecla, ó, eu vou apertar, não sei se dá para vocês ouvirem aí meu space, mas qualquer tecla que eu apertar, ele pula. E quando ele vai pulando, ele ganha pontos. Logicamente que não tem level nem nada, é simplesmente um objeto, mas ele sai, volta e é basicamente como se estivesse correndo. Isso aqui é um GIF, tá? Que ele vai utilizando e aqui são imagens que eu vou utilizando. Olha o carinha bonitinho aqui passando, né? Então aqui você vai ganhando pontos e quando você toca, ele morre e acaba o processo. Então basicamente são tudo componentes nativos. A gente tem aqui dentro do nosso WebDev 26, ó, fiz a versão 26 justamente para compartilhar. A gente tem componentes imagem, ó, tem uma imagem, duas imagens, três imagens. Então esses carinhas são imagens. São componentes que você vê aqui do estilo browser, tá? Então, importante citar aqui o estilo browser, mas são imagens, o componente imagem control. Dentro desses componentes, a gente aplicou, aqui a outra imagem, tá? A nuvem tem também. Dentro desse componente, para a gente poder utilizar arquivos externos, né, a gente utilizou um CSSzinho. Na verdade, a gente só adicionou uma classe dentro de cada componente de forma dinâmica. Esse carinha aqui azul, ele é uma célula. Repare só que ele é uma célula. Ele não é uma imagem. Ó. Célula principal, ele não tem imagem nenhuma. Basicamente, a gente aplicou no style dele aqui, que essa é uma ferramenta muito boa. A gente aplicou o gradiente, CSS Gradient, e aqui a gente aplicou a borda, né? A borda dele. Então, esse verde aqui, ó, é a borda button. Então, a gente colocou de 10 pixels, ele dá a menção que é um gramado, por exemplo, né? E o Shadow, a gente colocou simplesmente uma sombra aqui dentro do quadrado dele. Mas basicamente é esse o projeto. Ele tem um componente texto, ó, um componente texto que basicamente aqui em Style eu coloquei a margem dele de 10 pixels para a esquerda e 10 pixels para a direita. E aqui no background a gente colocou uma corzinha orange, né? Então esse carinha aqui, basicamente, olha só o código dele como é simples. É tudo nativamente, tudo com WLanguage. Olha só, LBL pontos eu inicio com zero. Aqui eu venho pontos, crio uma variável para eu ficar contando esse ponto. Aqui a gente tem um time que ele vai posicionando e caso ele não encoste no meu objeto, ele percorre, ele vai continuar. Se ele encostar, eu paro todo o game, né? Inclusive para o time aqui. Então, de 10 em 10 milissegundos, ele fica verificando se encostou ou não. E aqui, num keypress, né, keypush, significa que qualquer tecla que eu aperte, ele vai fazer o pulo. Então, basicamente, a gente tem um jump aqui, ó. Se você verificar aqui, eu adiciono uma classe jump, né, e depois eu excluo essa classe jump. Como é que funciona essa classe jump? Fora do WebDev, a gente tem um arquivozinho bem pequeno, tá? Bem pequeno mesmo, que a gente coloca nossas animações, aqui é os keyframes. Eu vou explicar isso, qualquer coisa a gente até explica hoje dentro do próprio, no Meet de hoje à noite, né? Mas basicamente, ó, olha só, o CSS é simples, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, e o restante aqui é muito simples de se entender, por mais que pareça complexo, mas não é. É bem simples, a gente aplica isso dentro do projeto e a gente tem essa maravilha aqui. Então a gente tem a nossa página aqui, ó, já carregando, e aqui no fundo a gente tem um background, né, trazendo a imagem aqui do nosso game, que ficou um game bem interessante. Então, para pegar conceitos do WebDev um pouquinho mais além, né, saindo um pouquinho do básico, a gente consegue fazer bastante coisa aqui dentro do WebDev. É uma ferramenta fantástica, espero que vocês tenham gostado e bora com tudo. Valeu!